Então vamos falar rapidamente sobre o uso de dados sintéticos, né? Então outra forma da gente medir a qualidade é criando dados sintéticos. Então eu parto de uma função geradora, ou seja, eu sei qual que é o conhecimento do modelo correto, eu conheço o modelo correto e fabrico dados, uma base de dados sintética, tá? Essa ideia está sendo explorada nesse artigo aqui, Measuring Feature Importance of Symbolic Regression Models Using Partial Effects, que foi publicado no Congresso Gecko de 2021 e tem uma extensão para Journal que vai estar em avaliação, talvez seja aceito em breve. Bom, então tendo essa base de dados sintéticas, né, e sabendo qual que é o modelo real, eu posso isolar o efeito do erro da predição, porque eu conheço a predição correta para qualquer ponto. Eu posso verificar a influência do ruído. E eu posso medir o erro de explicação entre o explicador aplicado no modelo verdadeiro e em um modelo de aproximação, né? Então, basicamente, a ideia seria essa daqui, olha. Eu tenho meus dados de treino, tenho o método de aprendizagem de máquina, o meu modelo preditor, tá? Que vai ser usado no método de explicação, que pode gerar um explicador local ou global. E eu tenho a minha observação e predição e gero uma explicação para o meu usuário final, né? Então, esse aqui é o procedimento que a gente tem para gerar explicações. E a metodologia desse artigo, ele fez o seguinte. Ele pegou um conjunto de 100 equações do livro da coleção de livros do Feynman, né? Então tem lá uma base de dados pronta que tem diversas equações que foram transcritas desse livro. E aí em seguida ele aplicou vários modelos de regressão, linear e não linear, caixa branca e caixa preta, tá? E gerou as explicações locais e globais usando Lime, SHAP, Sage, Integrated Gradient, dentre outros, né? Que eu vou mostrando uma tabelinha daqui a pouquinho. E aí ele fez o seguinte, olha, vou aplicar a explicação no modelo gerado pelo, sei lá, rede neural, por exemplo, e na minha função geradora. E vamos ver se coincide, se bate, né? Mas ele não fez aqui o erro de comparar dois explicadores entre si, já sabendo que as explicações geradas por cada explicador é diferente, né? Então o que a gente tem que olhar é o seguinte, olha, para um modelo, qual foi o desempenho dos diferentes explicadores? Para um explicador, qual foi o desempenho de acordo com diferentes modelos de regressão? Então ele testou aqui, para o caso de modelos locais de explicação, aqui tem o mapa de calor da mediana da infidelidade, né? Então, quanto menor, mais fiel a predição, né? É aquele da estabilidade anterior, né? Mais fiel à predição e à explicação. Então ele tentou aqui o chamado efeito parcial, que a gente vai ver numa aula mais para frente, que só pode ser usado quando a gente tem um modelo simbólico. E dá para perceber então que todos os modelos que usaram essa explicação geraram uma explicação correta, né? O SHAP teve um desempenho bom de fidelidade, né? Exceto para Decision Tree e para Gradient Boosting. Então, para aqueles baseados em árvores, ele não se deu muito bem. Não é que foi ruim, mas foi pior que os outros, né? Integrated Gradient não funcionou muito bem para o KNN e para os baseados em árvore. Mesmo motivo do SHAP, porque o SHAP, por exemplo, para esses baseados em árvores, ele tem o TreeShap, que é mais adequado, né? Que corresponde melhor para esses tipos de modelo. Porque os modelos baseados em árvores, eles criam aqueles modelos stepwise, né? Então tem toda uma região constante, né, de predição para um determinado valor de variável e isso causa alguma confusão na hora de medir, porque ao mesmo tempo que ele tem essa parte constante, quando ele vai pular para a próxima região, ele dá um pulo, né? Então não tem uma suavidade de transição, ele simplesmente pula
para uma outra região. Então, por isso ele dá um resultado um pouco pior. Lime é a mesma coisa, né? Então, esse gráfico assim mostra que, basicamente, para os modelos baseados em árvore, a infidelidade não é muito fiel, né? Não é muito estável. Estabilidade também é a mesma coisa que você observa. Então, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, KNN, todos têm um problema de estabilidade por causa desses pontos. Aqui é o erro em relação à explicação esperada. Aqui já é um pouco mais interessante. A gente vê que a combinação modelo-explicador é importante, né? Então, Operon e IT, que a gente vai ver lá para o final do curso, que são regressão simbólica, se deram muito bem com o Partial Effects Shaping Integrated Gradients, tá? O SVM e MLP também foram muito bem com o Shaping e o IG, e o XGB com o Shap, né? O restante, a gente pode ver que o Lime, por exemplo, não foi muito bom para recuperar a explicação correta. Ou seja, ele não é muito estável em relação a múltiplas execuções, né? Mesmo que eu tenha um modelo bem fiel ao modelo real, o Lime, por causa das perturbações, pode gerar alguns problemas na hora de explicar e dar explicações diferentes a cada execução. Então isso causou um score muito baixo para ele em relação aos outros, né? Aqui da similaridade de cosseno, que fala o seguinte, olha, se for 1, quer dizer que mesmo que o grau de importância atribuído a uma variável esteja incorreto, mas se estiver na mesma direção, ou seja, eu falar essa variável tem efeito positivo, essa tem efeito negativo, isso estiver correto, ele vai dar um valor máximo de similaridade de cosseno. E aqui novamente a gente vê uma conclusão muito parecida com a anterior, né? Que o Operon e a ITIA se deram bem com o Partial Effects Shap e IG, e SVM-MLP com IG, o Gradient Boosting, o Random Forest com o Shap. Em resumo, então, a gente pode perceber que alguns explicadores são mais sensíveis, principalmente quando combinados com certos modelos de predição. A escolha do modelo de predição e do explicador tem que ser feita de forma cuidadosa. Então, por exemplo, se eu estou usando baseado em árvores, eu tenho que dar preferência para outros modelos de explicação que não esses aqui, né? Por causa do problema da sensibilidade e da robustez em certos pontos. Então, finalmente, a avaliação do modelo de do explicador, né? Idealmente tem que ser feita em diferentes etapas, né? Então, a gente tem que primeiro verificar, olha, a explicação está fiel ao modelo preditor, pelo menos na parte local. A predição é estável em relação a algumas perturbações, tá? E ela também é simples quanto necessário para o público-alvo. Então, antes de gerar uma explicação, qual que é a ideia? Aqui a conclusão não é só desse último artigo, é de toda essa sequência de vídeos, né? Qual que é a ideia geral quando você fala assim, eu preciso de uma explicação para o meu modelo? Antes de você pegar um método de explicação e jogar ali para o usuário final, você tem que primeiro verificar, esse modelo de explicação para essa situação é fiel à minha predição? Pelo menos na parte local? Ela é estável? Não vai apresentar problemas de instabilidade? Ela é simples o suficiente para o público-alvo dela? Então, da mesma forma que a criação de modelos de predição requer todo um trabalho de você tratar os dados, analisar, ter certo conhecimento da área, a parte de explicação também demanda isso, né? Porque você não pode ter a irresponsabilidade de simplesmente jogar uma explicação sem verificar se ela está coerente com o que você espera. Ou seja, a mesma lição que tem dos modelos de predição, né? Não confie no seu modelo de predição, não confie no seu modelo de explicação. Estude o que está sendo utilizado na prática para verificar se está coerente com o que você esperava, tá? Então é isso. Então, próxima aula a gente vai ver, já vai para outro assunto, a gente vai começar a falar de equidade
estudo de equidade, causalidade, debug, e a gente volta para outros modelos transparentes, que é o regressão simbólica, para finalizar o curso.